Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ensinar a nova geração que o bom caminho de Deus é de santidade. Vamos procurar entender isso e eu me reporto aos salmos dos discípulos de Asaf, discípulo de Davi, de número 77 e 78. O Asaf era um dos levitas, discípulo de Davi, e ele absorveu muito do que o Davi trouxe da parte de Deus, principalmente a respeito dos louvores. E o Asaf era um dos 3 principais discípulos de Davi que dirigiam os levitas louvadores, levitas músicos. E ele compôs alguns salmos. Aqui nós temos os 77 e 78, dos quais eu quero tirar alguma coisa para nossa consideração hoje aqui. No Salmo 78, o salmo é considerado um salmo didático para se ensinar. Lá pelas tantas, no versículo 5, nos é dito que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então, um testemunho e uma lei. A lei não estava no coração de Deus. O que estava no coração de Deus era o amor, a comunhão, a convivência com o ser humano e com o seu povo de Israel, povo que Deus escolheu para ser seu povo, propriedade peculiar, para ser um povo intimamente seu, um povo zeloso de boas obras, sacerdotal, um povo que tivesse comunhão com ele. Mas esse povo de Israel, lá no Sinai, pediu distância de Deus e que Deus desse uma lei que o representasse na forma de mandamentos. Deus ficou triste, mas já atendeu no Sinai aquele povo. Deu as tábuas de pedra, uma espécie de resumo, as 10 leis, os 10 mandamentos, e depois deu também mais detalhes da lei para o Moisés ensinar ao povo. E a ordem era que os pais ensinassem essa lei a seus filhos. Mas o testemunho anda junto com a lei. Não basta a teoria. Hoje, há muitas igrejas tradicionais que vivem de teoria, a teologia, mas Deus quer que a prática, o testemunho de vida cristã, de milagres, de fé, de evangelização, Deus quer que a prática, o testemunho, ande junto com a lei. A lei é um padrão. Hoje nós temos a lei dentro de nós na forma do Espírito Santo. Então eu vou fazer até por extrapolação a comparação. Será que alguém, não tendo Bíblia, pode ser um servo fiel a Deus e ser salvo? Alguém que não sabe ler, não tem Bíblia, nunca leu a Bíblia, será que essa pessoa pode ser salva? Pode ser um servo fiel? Sim, claro. Se ele tiver o Espírito Santo, na igreja primitiva, entre os gentios, quase ninguém tinha Bíblia e eles foram salvos, tinham o Espírito Santo. Depois, os livros doutrinários, as cartas, epístolas foram sendo escritos, esses livros, para que compusessem o cânon sagrado. Quem tem a Bíblia toda e não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não tem nada. O Espírito Santo é o testemunho de Deus junto a nós. Hoje, então, o Espírito Santo é a lei dentro de nós e a gente, sendo guiado pelo Espírito Santo e amando, tendo o fruto do Espírito, a gente está cumprindo toda a lei. Isso fica claro, esse ensino no Novo Testamento. Então, não basta ter uma lei escrita, não basta ter a Bíblia seca, literal.
na letra se você não tiver o espírito da lei, o espírito de Deus. Então, Deus, no Antigo Testamento, porque o povo não quis Deus direto, então Deus deu uma lei e um testemunho para o povo ver o cumprimento da lei. E esta geração teria que ensinar a nova geração para que a nova geração conhecesse a lei e o testemunho. Filhos que ainda hão de nascer se levantem e, por sua vez, os refiram aos seus descendentes também, com a finalidade de que ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas que lhe observem os mandamentos. Isso é o que está escrito até o versículo 7. No versículo 8 começa a exortação. A nova geração precisa ser exortada a não ser como a geração atual, rebelde e obstinada, de coração inconstante. Eu tenho isso em mente. Deus quer que nos empenhemos em discipular os nossos filhos e netos, filhos espirituais e netos espirituais também, e com muito zelo para que eles sejam melhores do que nós fomos, porque recebemos ainda com falhas e quando passamos adiante estamos nos aprimorando e passando o ensino melhor ainda. Eu acho interessante. Este ensino cada vez fica mais apurado. A Bíblia nós temos hoje bastante depurada de erros humanos e normalmente a Bíblia que temos em mão é muito boa, é muito segura, garantida de ter a inspiração original de Deus. Nós temos este privilégio de ter Bíblia bem segura, bem fiel aos originais conosco. Você não tenha dúvida disto. O problema não é esse, o problema é o testemunho. É cumprir isso, infelizmente, está difícil em nossos dias. Alguém que viva a vida cristã. Mas não é novidade. Quando a gente vai na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz um desabafo. Eu espero mandar para vocês o Timóteo, que é meu discípulo fiel, tão logo eu consiga, ele possa, porque primeiro tem que resolver umas coisas minhas aqui, depois eu espero liberar o Timóteo para ir, porque eu não tenho ninguém como o Timóteo. Todos os outros obreiros buscam o que é seu, o seu ministério, a sua reputação. Eu fico muito triste em nossos dias quando a gente vê muitos cristãos que trabalham para a sua denominação, para o seu grupinho, para os seus discípulos. Eles não olham em redor, não têm amor à noiva de Cristo. Eles, por interesse, cuidam somente dos seus. Na melhor das hipóteses, eles cuidam dos seus e apenas dos seus. O apóstolo Paulo diz, pois todos os outros obreiros, infelizmente, são assim. O Timóteo é o único que coloca a obra de Deus acima dos interesses dele. Quando a gente vê em nossos dias líderes, obreiros, pastores, que têm em primeiro lugar a reputação deles, o eu deles, o ventre deles, o dinheiro deles, a glória deles, depois é que fica o amor aos irmãos e o zelo para com a santidade. Pois no Salmo 77, o mesmo Asaf diz, Senhor, eu considero em todas as obras das tuas mãos, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas no caminho de santidade. Nós temos que ensinar para as novas gerações que Deus não mudou. Ele exige a santidade, não é um Deus de quebra-galho. Você nunca vai agradar a Deus andando meio a meio com o mundo.
com o coração no mundo, gostando de comida, bebida, de conforto, de prazer, de carrão, de elogios, de reputação, de grandes reuniões e ser aplaudido em grandes reuniões, você nunca vai conseguir agradar a Deus dessa maneira. Deus quer que entendamos isso. O caminho de Deus é de santidade. Sem a santidade pessoal, você não vai conseguir pregar nada, não vai conseguir dar testemunho, não vai conseguir transmitir nada para os outros. Nós vemos hoje crentes nas igrejas que estão vendo os seus filhos, na maior parte, se desviarem do evangelho, porque eles não transmitem nada para os filhos. Quando os filhos eram pequenos, eles mandavam os filhos para a igreja. Isso não é ensinar no caminho do Senhor. Muitos pais vão amargar no inferno o que eles deixaram de fazer para com seus filhos. Receberam uma ordem para passar para a nova geração um ensino de como é o caminho de Deus, um caminho de santidade. Mas eles não fazem isso porque se ocupam com o seu trabalho, com o seu conforto, a sua diversão, seus estudos, e largam os filhos para lá. Mandam durante a semana os filhos para a escola e no domingo mandam os filhos para a igreja. Mas isto não é o que Deus determina, isso não é o que Deus quer, isso não é o que vai dar fruto. O resultado é que hoje há uma quantidade enorme de jovens desviados das igrejas e que não vão voltar nunca. Os pais não ensinaram no caminho do Senhor, relaxaram. Eles não ensinaram o caminho de santidade, ensinaram o caminho de facilidade. Comida, bebida, prazer, diversão. Os pais viajavam, passeavam, se divertiam com os filhos e os filhos se desviaram. Porque eles amaram essas coisas. Através dessas coisas do mundo, os filhos se desviaram. Aí os pais ficam chorando, meu filho está desviado. Você nunca ensinou no caminho do Senhor. Você nunca ensinou para seu filho que o caminho de Deus é de santidade, separação do mundo. Você ensinou seu filho a se misturar com o mundo, a querer jogar bola com os outros, a querer ganhar prêmio com os outros, a querer aparecer, se vestir bem como os outros, a querer namorar na juventude com os outros. Ensinou seus filhos a comerem bem, a se divertir, a se distrair. Foi o que você ensinou para seus filhos, amarem o mundo. Agora está chorando porque o filho desviou? Não, você nunca ensinou que o caminho de Deus é de santidade. Eu quero deixar essa palavra como um alerta. Não é de hoje. Já lá no Salmo 77 e Salmo 78, nós temos essa exortação, que o caminho de Deus é de santidade e precisa ser ensinado para a nova geração. Caso contrário, Deus vai cobrar desses pais. Eles vão amargar na eternidade a consequência da sua omissão. Eles se omitiram, os filhos cresceram, o tempo passou e eles não fizeram o que Deus determina, ensinando o caminho do Senhor para a nova geração. Então, vai sofrer consequências. Eu desejo que você acorde agora enquanto é tempo. Procure recuperar o caminho perdido. Chore diante de Deus. Se humilhe diante de Deus pelos seus, pela nova geração. Inclusive, se você é crente velho ou se é líder, a nova geração na igreja, a nova geração dos jovens e dos adolescentes e das crianças na igreja, que sejam acostumados em santidade na igreja e não em brincadeiras. Hoje as igrejas gostam muito de brincadeiras para as crianças e jovens e adolescentes, mas tem que ensinar o caminho de santidade. Que você entenda isso e o seu coração proponha obedecer ao Senhor e praticar isto.